Pessoal, a impressão que eu tenho é que tem uma turma ali nos Estados Unidos que está querendo pegar o Lula. Pois é, não sei se você está sabendo, mas tem uma verdadeira bomba nos bastidores, porque os Estados Unidos estão pressionando por causa de uma investigação bilionária por compra de armamentos. E essa investigação envolve o Lula, o filho dele, a Dilma Rousseff e o atual ministro de Justiça, o Lewandowski, enquanto ele ainda era ministro do Supremo Tribunal Federal. E cara, se essa investigação começou agora, a impressão que eu tenho é que eles estão com sangue nos olhos, tá? Porque você precisa saber, porque teve uma intimação da Saab pelo governo norte-americano. E esse envolve uma brincadeira pequena aí de 2,5 milhões que foram parar no bolso, né? Supostamente do atual presidente da República e do filho dele por propina. E isso aconteceu, essa divulgação, envolvendo questões de guerra, compra de armamento, que trata de compra de caças, envolvendo justamente, né, o caça Blinken, justamente no momento que o Múcio fala que o governo Lula está interferindo na licitação por causa de questão ideológica, ou seja, uma coisa está linkada à outra. Rapaz, parece que os Estados Unidos estão com medo do Lula se bandear para um certo Irã e começou uma investigação pesada. Outra coisa que a gente vai falar é tentativa de assassinato. Sabe o partido PRTB? Lembra quem é que concorreu sobre o partido PRTB para prefeito de São Paulo? Pois é. O líder do partido, o ex-líder do partido, acaba de sofrer um atentado a tiros. E adivinha onde? Brasília. Meu irmão, a política está começando a mostrar sua cara de poderoso chefão, ou seja, a máfia está escancarada, só não vê quem não quer. Cara, chegaram no cara e meteram pipoco, desceram bala em cima dele. Cara, ex-presidente do partido do Pablo Marçal. E para encerrar, tem um problema grande também que a gente precisa discutir. Você viu que um mega pacote anti-STF foi aprovado no Congresso Nacional. Eu falei isso nos últimos editoriais com você. E aí, qual que é o grande problema dessa história? Parece que uma certa pessoa que tem muito poder dentro do Congresso Nacional falou que vai barrar tudo isso. Será que está com medo do STF? A gente vai explicar isso para vocês. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, isso é muito importante. Lembrando a você que o livro Revolução contra o Sistema continua disponível, pessoal. Se puder me ajudar aí adquirindo o livro e obtendo essa nova obra aí, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá? É uma leitura que realmente ajuda bastante para você entender, né, as entranhas do sistema e como isso aconteceu lá em El Salvador e como é o vínculo disso tudo com o Brasil. E vamos ao ponto mais importante do nosso canal, né? Que é o comentário de vocês. Vocês já estão acostumados, né? Às vezes eu coloco alguns comentários do povo me batendo, me xingando. Eu não importo que estão, gente. Eu já sou do couro grosso, já não estou acostumado a levar pancada. Mas de vez em quando também um elogio é bom, né? A Jaqueline colocou o seguinte comentário aqui. Gosto muito de ver seus vídeos. Admito que é melhor assisti-lo do que assistir nos jornais de TV. Jaqueline, muito obrigado. Isso me deixa feliz demais saber que, sabe, nós estamos gerando confiança, né, e trazendo informação para vocês aqui, certo? Vamos lá. A Marli de Fátima também colocou um comentário que eu preciso ler para vocês, tá? Eu não sei por que está um pouco fora aqui, mas vai lendo assim mesmo, tá? Os eleitores de Pablo Marçal vai votar em Nunes porque não tem opção. É melhor Nunes que Boulos. Tarcísio, Bolsonaro, Malafaia sacaneou com o Marçal. Deixou a pulga atrás da orelha. Deixou a pulga atrás da orelha. Cleitinho representa muito bem os brasileiros de bem. E realmente o senador Cleitinho está mandando ver, né? Sabe, eu acho que o Cleitinho, próximo governador de Minas Gerais, se o Nicolas não quiser, viu? Porque, nem sei se, acho que o Nicolas nem tem idade para a próxima, né? Agora me deu uma bugada porque eu não sei quantos anos o Nicolas tem. Mas eu sei que para governo de Minas Gerais, o Cleitinho é um forte nome. Não tenho dúvidas disso. Mas vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Você deve estar sabendo
que a Câmara dos Deputados peitou o Supremo Tribunal Federal. E aí eu vou repetir para vocês. Foi por causa do povo? Não, meu amigo, não foi por causa do povo. É porque o Flávio Dino, ministro do STF agora, mandou cortar as emendas e falou que vai até prender algumas pessoas que desviaram as emendas de maneira correta. E aí você vai falar, então você tá bravinho com o Dino, Sandro? Não, acho que o Dino mandou bem e tem que travar essas emendas secretas. Elas têm que ser limpas, transparentes, e o argumento do Dino foi esse, não. Tem que parar porque as emendas são secretas, elas têm que ser limpas, têm que ser transparentes. O problema é que isso aí que o Dino fez, muita gente está falando que foi para ajudar o próprio Lula, porque o Lula tinha que pagar, né? Assumiu o compromisso, assumiu o acordo e na hora de pagar, chamou o irmão mais velho, o grandão, e falou, ó, avisa para eles que eu não vou pagar. E é isso. Então, teve muita gente que ficou revoltada pelo período de campanha mesmo, não recebeu as emendas para ajudar seus candidatos. Porque é para ajudar os candidatos, não é para ajudar o país. Vocês sabem como que funciona. E como mexeu no dinheiro deles, ficaram revoltados. A gente não pode ser leviano. Tem gente ali dentro da Câmara, como a Caroline de Tone e muitos outros da oposição, que realmente querem aprovar essas pautas não por causa do dinheiro, é porque querem a liberdade mesmo, é a pauta dos seus eleitores. Já a gente tem que saber também que sozinho eles não conseguiriam aprovar isso na CCJ. Então, juntou-se a vontade de comer, né, com a fome e deu tudo isso, né? Aprovaram ali 4 pautas na CCJ contra o STF. Assustou o STF. Os ministros do STF correram e falaram que vão ampliar a possibilidade de impeachment, vão poder derrubar as nossas decisões, vão sustar as nossas decisões e impediram que a gente possa tomar nossas decisões, que cada um de nós sejamos semideuses do Olimpo. Impediu isso. E agora? Como é que a gente fica, Derek? Pois é. Falaram que é inconstitucional e é ilegal a decisão da Câmara dos Deputados. E disse que se chegar lá, eles vão derrubar porque é inconstitucional e ilegal. Eu estou pagando para ver. Mas, pelo sim, pelo não, eu percebi que os ministros não querem essas indisposições, né? Só fizeram uma ligaçãozinha e lembraram. Ô fulano, lembra que você tem processo aqui no STF? Quer mesmo ir parar na cadeia? Então para com isso aí. Parece que deu certo. Matéria do Globo. Lira indica a aliados que deve frear o pacote antissistema anti-STF, né, antissistema, na Câmara dos Deputados. PEC aprovada no CCJ, né, ou na CCJ. A avaliação de interlocutores é que Lira não tem a intenção de se indispor com os ministros do Supremo Tribunal Federal no último semestre do seu mandato. Articulada pela oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, a CCJ aprovou uma PEC que limita as decisões individuais de ministros da Corte e deu aval ao texto que dá poder ao Congresso para derrubar decisões do Supremo Tribunal, que extrapolem os limites constitucionais. Cara, essa PEC é perfeita. É um controle de constitucionalidade do judiciário. Ah, Sandro, mas você está defendendo que o Congresso tenha esse poder todo contra o judiciário? Sim, sim. A última palavra sempre tem que ser do Congresso e não do judiciário. Salvo ilegalidades, né? Salvo ilegalidades latentes. Por que disso? A resposta é simples. Dizem que era para salvar a democracia, que a gente está numa democracia, correto? Quantos votos os ministros do Supremo Tribunal Federal levaram para ter a palavra final e para ter tanto poder? Não faz sentido. A gente vota ali no Congresso Nacional para deputados e senadores serem nada, não terem força nenhuma, para juntar milhões e milhões e bilhões de reais que a gente paga para sustentar aquela cambada toda lá, para chegar na hora H, um ministro do STF que nunca recebeu um voto derrubar as leis que os caras criam. Olha, as leis que vêm do Congresso Nacional podem ser horríveis,
mas a culpa é do povo. Então é o povo que tem que pagar por isso. Por quê? Porque o povo votou nesses caras. Agora, os ministros do Supremo Tribunal Federal não foram votados por ninguém. Ah, mas foram escolhidos pelos senadores que foram votados. Não. Tem que ter o povo votando. Então é por isso que eu defendo amplamente mandatos fixos de 8 anos, com eleições para os ministros do STF, igual o Senado. E aí, se eles quiserem fufu com o Brasil, igual estão fazendo esses aí, pelo menos a culpa é do povo que os escolheu diretamente. Pelo menos eu defendo isso. E aí, o que vocês acham sobre isso? Coloca no comentário, eu quero saber. Vamos lá. Outro ponto que a gente precisa falar aqui. Tem essa política, é assim. O ex-presidente do PRTB, o Partido do Marçal, em São Paulo, é alvo de tentativa de homicídio no Distrito Federal. Foi para Brasília, chegando lá, pois é, poupou, comeu feio, né? Meteram bala no homem. Não morreu não, tá? O ex-presidente do diretório do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, que é o PRTB, em São Paulo, é o Joaquim Pereira de Paulo Neto, sofreu uma tentativa de homicídio na noite de quinta-feira em Sobradinho. No momento do ataque, Joaquim estava acompanhado da advogada Patrícia Reiter de Jesus, dentro de um carro blindado, quando criminosos abriram fogo contra o veículo. Joaquim havia presidido o diretório paulista no PRTB antes do início da campanha do ex-coach Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo. Ambos saíram ilesos e estão na delegacia prestando depoimento à polícia. O que acontece? Abriu-se uma linha de investigação aqui sobre essa possível, tentativa de assassinato aí em relação ao Paulo Joaquim, tá? Ao Joaquim Pereira. O Joaquim Pereira, que é uma figura muito conhecida, muito forte ali dentro de Brasília, apesar do PRTB ser um partido nanico, uma pessoa com forte influência, inclusive dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. E a gente começa a perceber aqui, que o jogo político aqui no Brasil está um verdadeiro, vamos dizer assim, um verdadeiro poderoso chefão. Você deve lembrar daquele filme, do Poderoso Chefão, onde a máfia tomava conta de tudo, inclusive tinha seus tentáculos dentro da política. E no Brasil agora é assim, sabe? Mas tem tentativa de assassinato de líder de partido, tem tentativa de assassinato de vários prefeitos, tem prefeitos mortos, vereadores mortos, mais de 300 tentativas, criminosas contra a vida de candidatos aqui no Brasil. Lugar onde o tráfico não permite, onde o crime organizado não permite que determinadas pessoas façam campanhas. Também ficou claro e nítido a compra de votos desenfreada durante essas eleições, com mais de 24 milhões de reais sendo apreendidos pela Polícia Federal. Isso é só a pontinha do iceberg. Se 24 milhões foram apreendidos, imagina o número de dinheiro que passou aí para compra de votos sem ser apreendido pela Polícia Federal. Inclusive, foi barrada pelo próprio Lewandowski de trabalhar no dia da eleição. Então, meu irmão, o sistema é bruto. A preocupação deles? Redes sociais. Tudo isso que eu falei aqui, ignora. O importante mesmo é a rede social. Afinal, sempre vai aparecer um advogado aí para vir aqui e tentar abrir os olhos do povo sobre o que está acontecendo. Estou mentindo? Estou falando besteira? Acredito que não. Vamos lá. Outro ponto que a gente precisa falar. Isto aqui vai dar muito pano para manga, vai dar muita discussão. O problema é a pizza. Que pizza? A pizza que o Brasil sempre termina. Sempre termina em pizza. Se fosse um país sério, isso aqui teria uma investigação muito mais apurada. Dá uma olhada. A Procuradoria-Geral da República recebeu denúncia sobre a fala de Múcio que envolve o governo Lula e Israel. Só que isso aqui desencadeou uma coisa mais grave ainda, tá? O Procurador-Geral da República recebeu uma denúncia feita pela deputada Júlia Zanatta, parabéns, Júlia, que envolve uma fala do ministro da Defesa, José Múcio, sobre questões ideológicas que o governo Lula, por ter embarrado uma licitação vencida por Israel no Brasil. Júlia solicita à PGR a instauração de procedimento investigativo a fim de assegurar a responsabilização de qualquer ato discriminatório que contrarie os preceitos legais e constitucionais, garantindo que o Estado de Direito
prevaleça e que a confiança nas instituições seja restaurada. Tá, o que aconteceu aqui? Israel ganhou uma licitação para fornecer blindados ao Brasil. Ponto. Nessa licitação que foi vencida por Israel, o governo Lula não deu para Israel. Queria dar para o segundo colocado. Por quê? Porque são judeus. É algo mais... Diz o Dino que não é crime chamar de nazista, né? Mas quer algo mais nazista do que isso? Não aceitar só porque são judeus? E queria fechar com o segundo colocado. Então, o cerne da investigação, a Júlia Zanato, Mário Frias, entre outros, fizeram essa divulgação aqui, né? Essa denúncia sobre esse caso. Mas tem uma coisa pior aqui que ninguém percebeu. E o tráfico de influência? E o envolvimento, né, do governo Lula preterindo, ou seja, jogando fora certos vencedores de licitação. Porque isso aqui aconteceu um tempo atrás. E agora que o Múcio, se o Múcio não fala, ninguém falaria nada. Agora tem uma grande questão. E aí? Como é que fica a questão da fraude à licitação? Porque se fazem por questões ideológicas, fazem por questões corruptas também. E aí é que entra a cereja do bolo. Adivinha quem entrou na história agora para investigar um caso, né? Saiu na notícia agora, tem já uma prova a mais. Quem é que reinstaura um caso que já foi feito aqui no Brasil e que já caiu por terra? Os Estados Unidos. Publicação do Cláudio Dantas, os Estados Unidos decidem investigar Gripen após Lula barrar judeus. Não entendeu o que é isso? É meio complexo, eu vou explicar para vocês, tá? A Saab divulgou mais cedo um comunicado informando que foi intimada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos a prestar informações sobre o contrato fechado lá em 2014 pelo governo Dilma Rousseff para a compra de 36 caças de combate Gripen, num valor pequeno, só 4,5 bilhões de reais. A companhia garantiu que vai cooperar, mas ressaltou que investigação similar no Brasil foi encerrada sem qualquer irregularidade por Saab, né? Por parte da Saab. Na verdade, o que aconteceu? O Lula chegou a ser denunciado pelo Ministério Público Federal por suspeita de tráfico de influência no programa FX2, ao lado do filho caçula, Luiz Cláudio. O petista teria recebido 2,5 milhões de reais em propina. O processo, porém, foi trancado por Ricardo Lewandowski pouco antes de sua aposentadoria no Supremo Tribunal Federal. Hoje, Lewandowski é o ministro da Justiça. Então, vamos resumir aqui. Depois que ficou demonstrado aqui que o governo Lula interfere nas licitações, que é algo criminoso, o que aconteceu? A Saab é uma empresa sueca e ela fabrica esses caças, né, Gripen, que é um avião de combate de última geração. Lá, ainda no governo Dilma Rousseff, o Lula foi o advogado, né, o grande homem de negócio, até o filho dele, né, o cara que limpava cocô de elefante, de repente é um multimilionário que faz, né, negociações muito interessantes e inteligentes. O cara participou dessa negociação com a Saab, para a Saab vencer, né, essa empresa sueca vencer a licitação no valorzinho pequeno de 4,5 bilhões. A história que conta é que 2,5 milhões caiu para o bolso do Lula e do filho dele. Entraram com a investigação aqui no Brasil. Isso desde 2014, se eu não me engano. Chegando agora, um pouco antes de se aposentar, o Lewandowski, atual ministro da Justiça do Lula, soltou ali uma série de benefícios em relação ao governo, né, em relação ao Lula. Um deles trancou essa ação, que acabou, graças ao ministro Lewandowski, que hoje é ministro do Lula. Vocês entenderam o tamanho do buraco? A ação do Lula estava na mão do Lewandowski, que julgou a favor do Lewandowski, apesar de vários indícios, né, várias provas dentro da ação, ele trancou a ação
e virou o ministro do Lula, né? Ministro da Justiça do Lula. E aí algo mais estranho não pode ser. E o governo norte-americano intimou a Saab, que é essa empresa sueca, e falou: nós temos as provas. Ah, não, mas o Brasil já investigou. Eu tô cagando pro Brasil. Eu quero investigar porque eu sei que tem corrupção na compra de armamentos. E eu acho que vocês estão, inclusive, financiando, aí, ajudando o lado ruim da história. Então eu quero investigar e acabou de sair uma prova que o governo Lula interfere nas licitações, sim, e tem um tráfico de influência. O que vai dar? Não sei. Sei que essa história está intrigante. O que vai terminar no final, a gente vai estar acompanhando. Tá certo? Então, obrigado por quem ficou até o final do nosso editorial. Se gostou, curte, compartilha. Muito importante ter você aqui. Se você ficou até o final, fala aí, fique até o final. E se você ainda não adquiriu, não é possível que você vai perder essa obra, né? Revolução contra o Sistema, um modelo Bukele para o Brasil. Tenho certeza que você fica pensando, como é que dá para resolver isso aqui? Cara, isso aqui é um verdadeiro manual de como dá para resolver isso aqui. É o que o Bukele fez e deu certo. E olha que fazer isso num país no meio da América Central, lotado, né, de países corruptos em volta, um país pequeno, onde os criminosos e traficantes sabem onde sua família está. É mais difícil do que num país igual ao Brasil. E aqui, nesse livro, a gente especifica isso para vocês. Tá? Então você vai fazer o download do livro e vai efetuar o pagamento com base na confiança e no valor que você acha justo. Tá bom? Grande abraço, meu irmão. Fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Abraço.